a prática da mastologia, ela muda muito de país para país. E a minha impressão é que no Brasil a gente está melhor do que fora do Brasil na mastologia. Porque, por exemplo, congelar margem dentro do centro cirúrgico. Isso é uma prática que no Brasil é meio standard, nos Estados Unidos eles não fazem. Então, o que você tem achado assim de diferenças de prática? Explica assim um pouco do que é congelar margem, por que a gente faz isso e talvez por que não façam fora. Eu vou citar uma fonte que uma vez deu uma aula e deu um exemplo que eu gostei. Não gostei do exemplo, assim, gostei da forma que ele exemplificou, mas óbvio não gostei da realidade. O Brasil é um Titanic. Espero que não vá à bancarrota que nem o Titanic. Mas no Brasil você tem a primeira, a segunda e a terceira classe. Se você tivesse no Titanic na primeira classe, isso daí foi o Carlos Barrios, lá de Porto Alegre, que deu esse exemplo. Sei. Você tinha 95% de chance de sair vivo. Na segunda classe já caía, faltava bote, faltava tudo uns 80%, 75%. E na terceira classe morreram mais de 80%. Então, assim, a média brasileira é assustadoramente ruim. Se você for ver o que a gente tem no SUS, é uma tragédia, porque assim, a gente começa a contar a vida da paciente do SUS quando ela chega com o diagnóstico, mas essa mulher que chega com o diagnóstico já teve dificuldade para fazer o rastreamento, dificuldade para ter uma mamografia de qualidade, porque não é só ter um mamógrafo, tem que ter uma mamografia de qualidade, com médico especializado laudando. Daí você precisa às vezes de um complemento, uma compressão, uma magnificação, ultrassom. 6 meses num posto de saúde aqui em São Paulo, que em teoria é um dos lugares mais desenvolvidos. Então, assim, vamos falar, o SUS, qualquer lugar do mundo é melhor que o SUS. Vamos falar de uma ilha de excelência que a gente consegue ter aqui em São Paulo, imagino que em várias cidades do Brasil também tenham. A gente tem coisas que são muito boas, que seguem diretrizes internacionais, e tem as chamadas jabuticabas, opiniões de experts, que às vezes viraram uma rotina. Tá? No mundo a gente vê uma disputa de linhas de pensamento muito grande entre europeus e norte-americanos. Na minha opinião, posso estar errado, na Europa a medicina é pública, bancada pelo governo, e o governo tem interesse em gastar no que é útil e não queimar o dinheiro. Nos Estados Unidos, a medicina é privada e todas as pesquisas têm um viés muito grande a favor da indústria farmacêutica. Então, na prática, você vê um uso muito maior de medicações, de indicações de medicações antitumorais nos Estados Unidos que na Europa. Isso é verdadeiro. Isso é um fato. E o Brasil tende a seguir mais os Estados Unidos, que eu tenho cá minhas dúvidas se é o melhor exemplo pra gente. Eu sempre tenho essa impressão, porque eu formei na Europa também, né? E quando a gente vai discutir, eu sempre tenho a impressão que eu sou meio voto vencido, assim, sabe? Eu acho uma coisa, as pessoas acham outra. Não, lógico que a gente tá falando de áreas cinzentas, né? Coisas que gente, existem dúvidas ainda, né? Quando eu cheguei na Itália, o chefe da reunião da oncologia era o Aaron Goldrich. Sei quem é. E eu via casos de mulheres com 37 anos, um tumor de 3 centímetros, axila um gânglio positivo, não fazer químio. Receptor hormonal positivo. Eu falava, não, eu devo estar entendendo mal o italiano. Eu estudei pouco, eu vou... Porque no Brasil e nos Estados Unidos, né, na época era assim, então, né? assim, é uma diferença muito grande de postura. Então, no Brasil, a gente consegue ter uma linha muito parecida com a dos Estados Unidos em medicações. A gente tem aqui oncologistas de níveis que não devem nada aos melhores oncologistas do mundo, e tem cirurgiões que, na minha opinião, não devem nada aos melhores do mundo. A gente sempre vai pelos congressos afora. E se você quer minha opinião nada modesta, Felipe, eu acho que em resultados cosméticos pós-operatórios, a gente tem muito a ensinar para eles. Nesse ponto a gente está na frente. A gente tem uma vivência de cirurgia estética de mama que já vem desde o Pitangui. Sim. Então a gente está bem.